Olá, bom dia. Nós estamos aqui com a Sara Bonfim para fazer a segunda parte da oficina de construção, adaptação de, de narrativas pessoais para roteiro, promovida pelo projeto Lambendo o Osso, de minha autoria. Eu sou a Ju Burigo e sejam bem-vindos. Bom dia, Sara. Bom dia, Ju. Então, gente, lembrando assim, né, que a proposta dessa oficina, ela parte do meu filme, do filme da Ju, né, do trabalho da Ju, que são filmes que são projetos que estão com uma narrativa bem pessoal. Então, trazendo esse olhar também de um roteiro escrito em primeira pessoa, ou que não é necessariamente em primeira pessoa, mas que ele já traz como proposta, né, esse olhar de um processo pessoal. Como eu disse ontem, eu realmente percebi que toda criação ela está falando a respeito da pessoa que faz, de qualquer maneira, é inevitável. Mas quando a gente assume essa postura, a gente entra num outro lugar, um lugar inclusive mais vulnerável, digamos assim, mas de se expor mesmo, né? De decidir que a gente vai compartilhar com o mundo as nossas dores, os nossos pensamentos de uma forma mais explícita. Então é uma escolha, você não precisa necessariamente assumir esse lugar de uma forma tão explícita, né? Mas eu vejo que é cada vez mais comum isso, né? A gente está num mundo em que todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo tem rede social, todo mundo escreve, todo mundo se mostra demais, né? Então também isso está cada vez mais comum, mas como fazer isso sem que caia num lugar ordinário, num lugar que seja só né, um desabafo sem trazer conteúdo nenhum, né? Então, assim, quando a gente pensa num roteiro, geralmente acredita-se assim que cada página tem 1 minuto de gravação. Depende muito da forma como você vai filmar, né? De repente você pode ficar um tempão na mesma cena ali, digerindo a coisa num outro tempo. Mas, geralmente, né, se for um roteiro mais tradicional, se tem essa ideia. Então, a outra coisa que é legal você atentar quando você for escrever o seu roteiro, né, quanto tempo você imagina cada cena. Tem uma regra bem bacana que é assim: o interessante é sempre você terminar a cena antes do que a pessoa gostaria. Você deixar um gostinho, você não ficar tempo demais é, contando o que não precisa. É você sempre sair antes que a coisa se resolva. Agora, claro, se você está pensando em algo que seja, por exemplo, um estilo de cinema como o do Tarkovsky, é um outro lugar. Tarkovsky, ele trabalha com o tempo real das coisas, né? Ele traz uma outra ideia de tempo. Aí você tem que ter isso claro também, porque cinema é tempo e espaço, né? Então, o que que eu estou querendo dizer com esse tempo aqui, né? Por que que eu estou querendo ficar mais tempo, né? Ou eu vou seguir essa regra de sair antes que, né, deixar essa curiosidade, né? Você também pode já pensar no seu roteiro na montagem, e daí eu acho que dá para trazer para um outro lugar assim, de na montagem as coisas também trazerem um discurso, né? O Eisenstein fazia muito isso, assim, né? Ali no cinema mais antigo, né? 1900 e sei lá, 40. Esse lugar assim de, né? Por exemplo, ele trabalhava muito com os haikais, essa ideia do haikai japonês, né? Esse poema japonês que fala assim, né? Por exemplo, dos meus olhos saíam rios, né? A ideia da pessoa chorando. Então você vai ver uma cena de um olho e na sequência de um rio, né? Tá querendo falar que tava chorando, né? Então assim, os planos vão se contrapondo para contar uma história. Então por isso que é muito importante a gente ter essa referência de outros autores, a gente saber o que que a gente está trazendo. Eu, por exemplo, gostava muito quando de pensar no Sergei Parajanov, que é um cara armênio que ele tem um contemporâneo do Fellini, que ele tem um trabalho muito bonito, assim, de pensar nos quadros parados,
Então, assim, você vai ver várias cenas das pessoas paradas ali, como se fosse quadro vivo, né? E de extrema beleza, assim. Então, eu gostava muito dessa ideia do quadro vivo. Então, é legal você ir vendo os outros autores para entendendo. Não, eu quero fazer uma coisa mais Fellini, que seja divertido, que eu lembre das histórias da minha infância e traga para um lugar mais burlesco. Ou quero fazer como o Godard. O Godard me inspirava muito, porque o Godard era cinema ensaio, ele era um filósofo. Então ele trazia uma tese, ele escrevia a tese, a antítese, né, o que que vai contra isso e o resultado disso. Ele estava dialogando o tempo inteiro com as ideias. A partir disso ele pensava as imagens, ele pensava assim. Então o Godard também é uma grande referência assim de um pensador do cinema, das imagens, né, de um filósofo nesse sentido, né? Então ele trabalhava muito o texto vinha muito forte para ele. Então, entender o estilo que a gente quer filmar, as referências que a gente tem, percebendo também, no começo, quando eu comecei a filmar, eu gostava muito do Tarkovsky, do Godard, eu queria fazer algo muito parecido, então não ia ser, porque eu não sou eles. Então, como que eu posso fazer da minha forma aquilo que está me inspirando, né, para não ser só mais uma cópia? E aí, a partir disso, da compreensão dessa forma, você também vai ter uma ideia do tempo de cada cena, né? De tudo isso. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Gente, eu tô com o modelo de roteiro do meu filme, que ele não tá o mais bonitinho possível, tá? Mas como vocês, acredito que vocês tenham visto, o programa mais comum que a gente utiliza para fazer roteiro se chama Celtics. Celtx, Celtics. É um programa que você consegue de graça. A maioria é pago. Tá? Esse aqui eu nem fiz no Celtics porque eu já tenho uma ideia de como fazer um roteiro, então já. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tá conseguindo ver aí, Agora João? não. Antes eu tinha conseguido, agora não. Deixa eu ver o que aconteceu. Ué, agora foi? Agora foi. Então tá, então eu começo assim, a cena é interior ou é exterior? Então, exterior, dia. Por quê? Porque quem for fazer o filme vai precisar saber, né? O pessoal que está trabalhando na iluminação, por exemplo, o pessoal que está filmando, o que que eu vou precisar para essa cena? Né? Se ela é de noite, se ela é de dia, ou até se você vai filmar sozinha, se é uma cena à noite, se você vai precisar de luz, como que você vai compor isso daí, né? Então aqui era a imagem é o começo do filme, a imagem do meu prédio. Depois eu coloquei imagens da cidade também, né? No início a ideia era só a imagem do meu prédio, acabou não entrando, na verdade. Então imagens de passarinhos na calçada, das copas de árvore, aí entra o off 1. Eu sempre morei na cidade, em apartamento. Depois eu tirei o em apartamento. Então as coisas vão mudando, né? Mas o off ali é o que é o texto que vai vir, então. É off porque eu gravei em off, em Ah, locução. Se fosse ator, seria diferente. Se fosse ator, eu colocaria ah. assim, cena um, né? Deixa eu pegar um outro modelo aqui, Então, porque esse, o meu, no caso, foi tudo em off. então, off um, aí você coloca a imagem, né? Ah, não, mas Interior, o caso do texto que vocês gravaram foi tudo off, então. sim, gravado sim. Mas aí, por exemplo, entra o título do filme, em cima da cena da Helenice caminhando, a sequência do Anhangava até a parte do almoço é o que foi gravado. Entra o plano sequência do Gora. Então aqui eu já fiz um roteiro para edição, eu já tinha as coisas, eu já sabia o que eu queria. Então se eu não soubesse, eu colocaria Gora, vamos filmá-la em plano sequência. Aí é legal, esse aqui já é um roteiro direcionado Já está para bem filmar. estruturado. Você não precisa fazer assim, tipo, chegar lá e saber o plano que você vai fazer, Entendi. entendeu? Você pode deixar ele mais aberto para quando você chegar, você ver o que está acontecendo e definir melhor a tua cena na hora. Com certeza. Deixa eu compartilhar um outro roteiro Ah, é aqui. legal aquele ali, deixa ali, tá legal. Acho que Não, peraí, é que ele não tá tão bonitinho assim, eu poderia ah, estar mais. Ó, vou pegar um outro bacana. mais tradicionalzinho aqui, É que tá? depois que a gente viu o filme, vai vendo ali como que o roteiro foi feito, isso é legal, porque você dá uma... Fica palpável, né, também, pra gente. Você tá vendo esse aqui, esse outro roteiro? Agora não, tá, tô vendo a tua página,
com várias, o óbito por hábito está escrito ali, mas não apareceu o roteiro ainda. Clica lá no roteiro. Agora foi? Agora foi. Então você vai observar que tem ali interior, cozinha, manhã. Esse é um roteiro mais tradicional. Porque quem está escrevendo roteiro, você não precisa necessariamente manjar de plano, a não ser que você vá dirigir. Daí é importante você conhecer os modelos de plano que a câmera capta, até para você direcionar, a não ser que você mesma vai fazer. Mas mesmo que seja você mesma, é legal você entender o que que é um plano americano, o que que é um plano sequência, né, as possibilidades de filmagem. Mas então aqui, ó, um roteiro simples, interior, né? Se é interior ou exterior, qual é o local, é a cozinha e amanhã. Aí você tem uma descrição da cena. Uma bancada na cozinha há um rádio. Ele divide espaço com uma imagem de São Jorge e um galo do tempo. Então isso tudo já vai direcionando como que você vai organizar também o cenário, né? O relógio marca 7h12. Ouvimos um locutor, daqueles que puxam o R. Então quanto mais detalhe, melhor, né? Trazendo as notícias da manhã. Então, para dar a impressão aqui de que é uma rádio antiga, de que traz um outro, né? E a estiagem, o locutor, continua assolando a cidade há 42 dias no sol, não há previsão de melhora nos próximos dias. Né? Então, o cara vai fazendo isso. Aí entra agora o José, um homem, aí descreve o personagem. Com mais ou menos 50 anos, traz na face os inchaços de sono, tem os cabelos desgrenhados. E depois você pode até escrever separado sobre cada personagem também, né? Abre os olhos com dificuldade, apenas de cueca, todos os detalhes. Porque assim, eu preciso ouvir esse roteiro e quando eu estou ouvindo esse roteiro, se alguém estiver lendo para mim em voz alta, eu fechar os olhos e eu visualizar a coisa acontecendo. Então, quanto mais detalhes, melhor, né? Aí vem locutor. Eu não sei o que que significa esse OS, tá? Preciso admitir que eu não sei o que que significa esse OS. O Aí, roteiro você discrimina daí quem são os personagens, né? Ele fica entre um misto de um livro e uma quase uma descrição de uma peça de teatro parecida assim também. talvez. Mas você precisa dizer se começa assim, interior ou exterior, o local, o horário do dia, se é amanhã, né, o momento do dia. Aí você descreve a ação, e aí você descreve a ação, não é literário, porque assim também eu estou descrevendo aqui o que é o Entendi, rádio, o aham. espaço, tananã, mas assim, eu não vou descrever aqui que esse cara de cueca, ele está encarando a torrada matinal e o que que ele está pensando, o que que ele está sentindo. Não, Entendi. eu vou direto para ação. Ele está coçando o escroto, come uma fatia de pão e começa a passar manteiga. Né? Deixa a Uhum. faca no chão cair, parece surpreso, mas eu não estou dizendo o que que ele tá, o que que está se passando dentro dele. Isso é uma construção do ator, né? Eu preciso só colocar a ação. Qual que é a ação? O cara chega, né, vestido desse jeito, ouve as notícias, passa a manteiga na tomada, coça o saco. Isso, essa ação que você bolou ali, ela já está baseada na construção que você fez anteriormente do personagem daí. É, esse roteiro não é meu, é um roteiro que eu Sim, achei na mas eu digo internet. assim, no caso, quando você trabalhou com o personagem, você já falou para ele que tipo, o que que ele vai, ele já leu assim, tipo, o que que ele vai fazer, e aí o diretor já conversou com ele qual é a característica desse personagem, né, no caso. Sim, e daí também tem estilos diferentes de direção de ator, que também é um outro mundo, né? Tem gente que já chega um estilo mais tradicionalzão, que é o da ação. O ator não precisa saber nada, chega lá e abre a porta. Não, mas por quê? O que que eu quero? Não, você não quer nada, só vai e abre a porta. Simples assim.
Já tem gente que vai fazer a pessoa mergulhar no personagem, ela precisa entrar no personagem, ela precisa falar como esse personagem, sentir como esse O personagem. Bergman, né? O Bergman. É, tem um outro lugar, né? Já tem gente que não, tipo, não, tem diretor que não dá o roteiro pro ator, ele dá na hora da filmagem, assim. Não quer que o ator fique criando muito em cima, sabe? Pra não ficar uma coisa também exagerada. Porque às vezes acontece isso, principalmente se você pega ator de teatro que não está acostumado a fazer cinema, eles têm uma tendência a fazer tudo muito exagerado, porque no teatro você precisa gritar, você precisa. E a câmera não, ela pega de perto, então qualquer movimento perto da câmera já é uma coisa grandiosa. Uhum. Então, se a pessoa não tem experiência de cinema, ela também pode parecer que ela tá uma coisa muito caricata, que fica forçado. Sim. É, até isso tem a ver com a questão da novela, né? Que diz que a novela ela acaba pegando mais esses takes pertos de detalhes ali do corpo e do rosto. E o cinema ele traz ele usa essa parte perto, mas ele também usa o longe, porque daí ele tem uma capacidade maior, né, de lidar com o ambiente, os planos abertos, né? É porque a novela É, ela é uma mas coisa tem mais gente que concentradinha, né? pode ser, mas também vai de Mas estilo, porque também tem cineasta que pode pegar bem no rosto, bem no. E às vezes a ideia é causar um incômodo. O cara quer causar um incômodo. Ou com a câmera na mão, faz uma coisa mais tremida, para passar esse incômodo, né? Então tudo isso vai fazer muita diferença, assim, do estilo que você quer trazer. Então, nesse programa Celtics, você consegue montar isso aqui. Nesse roteiro não tem, agora que eu tô vendo, não tem cena um, cena 2, é importante ter. Mas a cena, primeiro, em primeiro lugar vem isso, cena um. Aí depois interior, cozinha, manhã. A cena acontece durante todo o desenrolar de uma ação naquele ambiente. Mudou o ambiente, mudou a cena. hum, Então aqui ainda é a mesma cena, né? O cara chega, o locutor, nananã, deixa a faca cair no chão, isso é uma cena, né? Volta lentamente ao rádio. Às vezes é o mesmo ambiente, mas é em outro momento. Por exemplo, eu fiz um filme quadros que esse filme, eu vou depois deixar o link disponível também. Ele é todo como se fosse um plano sequência, assim. Ou seja, a câmera vai sempre fazendo esse movimento assim, e é como se não tivesse corte. Mas é um falso plano sequência, porque ele tem cortes, mas são cortes disfarçados. E é como se a ideia era que o filme acontecesse inteiro sem corte, assim. Mas tem, só em um momento que tem um corte. Mas aí eu nesse usei aqui que você está passando ou no outro? não, em outro que eu fiz, chama Quadros, Hum, que eu vou deixar disponível o link também. bacana. Então ele vai, é um filme de ficção, bem bonito, Modéstia à parte, eu acho ele bem lindo, assim. Quanto Ele tempo entra, ele tem? a câmera vai para um quadro e eu aproveito para fazer o corte no quadro, do quadro em cima do quadro. E daí eu continuo como se fosse a ação continua, não teve corte, entendeu? Mas aí é outro dia no mesmo lugar com os mesmos personagens. Ai, que bacana, quero ver. Então, gente, eu acho assim, é muito conteúdo para passar aqui. O que eu posso sugerir, e depois a gente vai deixar escrito para vocês, é pegar um livro de roteiro mesmo, estudar, né? Vou passar referência aqui de dois livros de roteiro legais, o programa que você pode usar, assistir muitos filmes, ou procurar muitos artistas que trabalham com videoarte, te interessa. Não tem como, né? Você precisa dessa referência, sim. E começar a prestar atenção nos roteiros. Um roteiro bom é aquele roteiro que ele sai do óbvio, que ele te surpreende de alguma maneira. E não precisa ser uma pegadinha no final, não precisa ser tipo Psicose, que no final, uau, descobre que o assassino, né, o cara era a mãe, tipo, é massa, né? Tipo, é um roteiro massa, tipo, uau. Mas não precisa ser sempre assim mais. Hoje em dia, por exemplo, tinha no Netflix, eu não sei se ainda tem um filme chamado Mãe. Não, tem o Mãe, tem o próprio Mãe
Esqueci o nome desse cineasta, mas com Javier Bardem, que é um filme que você não entende muito bem qual é a lógica dele, mas é um filme muito bonito, ele mexe com você. E tem um outro filme que agora eu esqueci, que é sobre mulheres, também muito bonito no Netflix, e que é um filme que parece que ele não termina muito. Peraí. Aquele que ela perde o filho, que Ela perde o ela, filho. e depois ela encontra uma moça que Uma na moça com a praia. boneca. A Aham, eu Filha vi esse Perdida. filme. Aham, esse mesmo. Né? Esse filme é muito legal, assim, eu gostei muito dele. E é um filme que também ele não traz uma solução de uma historinha exatamente, né? É, É que quando você está pensando no roteiro, você está pensando bem nesse argumento todo, né? E como que isso vai se desdobrar em imagem. E como que isso vai ter, inclusive, tipo, vai ter umas surpresas ou não, como se isso vai ser monótono, se isso vai ser é, revigorante, se isso vai ser é, tenso, né? Se vai ser nostálgico, né? Então você tá criando todo esse clima, né? E tá pensando, você tá no que você está falando agora, tá me parecendo que daí você está pensando em quebrar a expectativa do espectador também, né? Eu estava vendo que ontem eu vi uma notícia que o diretor do Black Mirror, eu nunca tinha visto o Black Mirror, esses tempos eu vi alguns episódios, né? E aí eu estava vendo que ele, para essa sexta temporada, ele fez um teste, diz que usou o chat GPT lá para criar uns episódios. Diz que ele não conseguiu aproveitar, ele falou que ficou uma droga, que ele não conseguiu aproveitar nada, mas que a partir do estudo que ele fez ali, a partir desse chat, ele conseguiu prever, o chat deu para ele previsões do que as pessoas imaginavam de finais. E aí ele pôde usar isso para transformar os finais, para e fazer não fazer o que as diferente. pessoas esperavam, né? Aham, exato. Exatamente, porque é isso, assim, tem que ter esse elemento surpresa. Então, assim, é o que eu Para não falei. Se ficar uma mostrar novela, né? Senão acaba ficando uma novela. e também por isso, e também porque assim, imagina, eu vou tirar a tua atenção para te mostrar uma coisa. Se você já me mostrar o que eu já sei, eu vou É que pensar, tem tá, e gente que daí? as pessoas querem ver, né? Isso. As pessoas gostam de assistir novela, querem viver e viveram felizes para sempre casada, e tem um final no casamento, aí Mas daí é que conclui. a novela é uma Sim, outra proposta. A outra. novela as pessoas se apegam aos personagens, aí elas estão como se fosse ali dentro da casa da pessoa, então ela começa a Sim, é opinar outra na vida da coisa. É. pessoa. É um outro lugar, né? Uhum. E que não é uma reflexão, né? A ideia não é. Até tem umas coisas de reflexão e tal, mas eu vejo que esse lugar artístico, assim, né, do cinema, do videoarte, Não, o espaço para ele tem muito reflexão mais na novela é abertura, né? muito pequeno, né? É muito pequeno. Até porque ela é para que ela se torne uma coisa muito popular. E eu acho que a novela, inclusive, as novelas menosprezam um pouco a capacidade das pessoas de lidar com alguns assuntos bem fortes que aparecem, mas eles não desenvolvem. Agora, no cinema, no vídeo, eu acho que você está trazendo essa questão da problematização, porque já são linguagens que trabalham isso, né? Uma problematização de um status quo, ou de questões emocionais, de questões psicológicas, né? De questões que a pessoa está se debatendo ali, que o próprio diretor que cria, que está criando isso, ou escrevendo, tá se debatendo com isso também. Esse filme, por exemplo, A Filha Perdida, e que eu tenho percebido que está muito comum nos filmes mais alternativos, assim, digamos, hoje em dia, ele não te dá um final pronto e você precisa resolver aquilo dentro de você, entendeu? Ó, te dá o pacote aqui. Essa mulher, ela, né, acabou solitária ali, a vida dela, ela, fruto das escolhas que ela tomou, mas não acaba, você não sabe se ela morre, não morre, como que fica aquilo ali. E você precisa lidar com aquele pacote emocional do que foi entregue, né? Daí fica evidente também que o filme não é sobre uma história da mulher, mas é sobre toda essa condição psicológica de acontecimento que acontece na vida da gente, em É todos os sobre ser momentos, mãe, né? É, e sim um julgamento do que é bom ou ruim de ser mãe. isso que é Isso que interessante, é né? Acaba bonito no não filme. trazendo julgamento moral, né? É, exatamente. Uhum. E é bonito, assim, eu particularmente me atrai muito isso, esse lugar de não ter um julgamento moral.
né? Quando a gente vê esses filmes da ação acontecendo e não tem um julgamento moral, lide com isso, assim. Uhum. É, Eu acho que eu gostei ele que estava falando dos cineastas. Eu até o outro, eu esqueci o sobrenome, né? Que é um russo, de certo, também Sergei, não o Eisenstein, o outro que você falou que ele trabalhava com. Eu não conheço esse cineasta que trabalha com Paradianov. as Coisa imagens mais mais linda, assim, paradas. tem filme dele que tá no YouTube, A Cor da Romã, Paradianov? Como que é? Paradijanov. Pa- Para ah, D de- J eu acho que eu já ouvi A falar, assim, I O V. A Cor porque da Romã, Color of ah, Pomegranates, tá no YouTube, dá pra ver. Dá pra legal, depois eu caçar, é uma quero boa pegar um. referência assim para videoarte. E até Porque hoje vejo isso que eu muita ia gente falar, falando né? dele. Porque se ele trabalha com temas parados, é que é bem isso, né? É da onde também você está partindo de referência do teu olhar, né? Para construir essa. No meu caso ali, como eu já trabalho com videoarte, eu estou partindo desse lugar mais escultórico mesmo, mais e até quase que tem a ver musical ali quando eu trabalho com as vozes ali. Então, só que não teve estrutura, não foi estruturado como um roteiro, foi estruturado, foi sendo estruturado na minha cabeça e no meu processo de fazer mesmo, de edição, porque eu acho que a edição ali foi uma das coisas mais importantes. Eu já tinha algumas coisas filmadas e a edição, ela foi a construção, por isso que eu trato ele como uma espécie de uma colagem, assim. Então, eu acho que assim é muito desse lugar, né, de quais essas referências que a gente traz também dentro da gente, de como a gente quer trazer um assunto. Isso que é legal também de poder estudar, né? Tipo, eu posso trazer esse assunto com uma imagem parada. Qual a potência que isso vai ter? Eu posso trazer esse assunto com alguém gritando. Qual a potência que isso vai ter? Eu posso trazer um assunto, né? Daí tem filmes que falam exatamente disso, assim. Sei lá, o Clube da Luta para mim é um filme que fala sobre filme, né? É muito fala sobre a realidade, mas ele está falando o tempo inteiro sobre fazer o filme ali também, né? Tipo, ele te coloca em contato com ele te tira da realidade e te põe na realidade. E o David Lynch, né, também é um puta de um cineasta, de um Uhum, com artista que certeza. faz isso também. Ele te faz chorar olhando para uma imagem que não tem, tipo, que não tem nada a ver, né, com aquilo. E te faz rir para uma pessoa, tipo, você tá ali super encantado com aquela música emocional e de repente a pessoa tá tendo um infarto ali na tua frente. Então, tipo, ele contrasta essas situações, né? E ele é um Também. grande adepto da meditação, né? E a meditação traz muito para esse lugar de você também se desidentificar, né? Então, com o que está acontecendo fora, né? De alguma forma. Então, acho que ele brinca com isso, assim, o que está dentro, o que está fora, né? É muito do repertório pessoal dele também. No final é isso, é sempre a gente falando da gente mesmo. Então, eu acho que a pergunta seria assim, né? O que que você quer dizer? O que que você tem para dizer? Por que que você quer dizer isso? Por que que isso é importante? Né? O que que isso vai provocar no outro? Porque não é só para você, porque para mim é importante, tá, mas e para o outro? O que que isso traz para o outro? Né? Que você quer trazer para o mundo, né? Eu acho que isso exatamente a gente não tem como medir, né? O que que isso traz para o outro, mas a partir de uma condição de que o que que isso, quando você depois que você tá que você se separou um pouco, se desidentifica, você consegue compreender o efeito do que aquela coisa faz em você. Então você consegue ter uma espécie de uma noção do que aquilo pode trazer para as outras pessoas. Mas é claro que controle Verdade. exato sobre isso a gente nunca vai ter. Porque Tem razão. é justamente isso, e isso que é a potência da obra de arte, né? Tipo, ela indo para o mundo, ela vai criar novos milhões de tipos de conexões possíveis, né? E as pessoas interpretam de muitas formas muito diversas. De acordo, eu acho que a interpretação das pessoas, aí sim, entra mais aquilo que você falou, ela vai a partir do próprio repertório de cada um, né? Por isso que a gente diz que adquirir conhecimento, sei lá, buscar mais informações, mais dados, mais referências, se estudar
né, situações, amplia o seu repertório, e quando você vai assistir uma coisa, você tem mais dados para articular aquilo que você está assistindo. Não, total, porque não é uma coisa fechada, realmente. O outro vai olhar aquilo ali, ele vai trazer uma outra ideia, uma outra construção. E Sim, que ele vai massa, fazer né? link com coisas que aconteceram com ele. Mesmo no filme, no teu filme, por exemplo, que ele já é quase um caráter documental ou qualquer documentário. Você vai ter aquilo como dados, mas a tua construção de, puxa, de levar isso para a tua vida, de realmente aplicar coisas que estão ali ou não, né, ou de que alguma imagem fique ressoando na tua cabeça, e isso vai ser a partir de qual condição você está assistindo aquele filme, qual época. Eu lembro que a gente falava muito sobre a obra de arte, né? Que a gente estudava, ou sei lá, ia numa exposição e de repente você viu uma obra e você percebia e você pensava, tipo, sentia que você não tinha compreendido, sabe? E de Aham. repente, depois, 5 anos depois, parecia que aconteceu uma situação e, puxa, você falava, cara, agora caiu a minha ficha. Sabe quando caiu a ficha e a obra mudou? Não é a obra que mudou, foi você que mudou. A tua compreensão mudou, então você teve mais repertório durante aquele percorrer da vida e você já tinha uma outra relação com aquela obra que estava na tua frente, né? Então é muito também desse nosso repertório, desse nosso envolvimento possível naquele momento que a gente está se envolvendo com aquela coisa. Por isso, eu Total. acho que a gente não está disponível 100% o tempo todo para se envolver com as coisas também. Então, às vezes, você está numa situação mais fragilizada, vai ver um. Eu lembro que eu fui assistir o Cidade dos Sonhos, é o Cidade dos Sonhos, Cidade dos Anjos do David Lynch. Dos Sonhos, Cidade acho. dos Anjos, né? Acho que é. É ou dos Anjos ou dos Sonhos, do David Lynch, quando eu estava grávida. No cinema, mas eu estava com uma barriga Ah, tem aquele dos gigantesca. sonhos também, É o Mulholland dos, Drive. é esse mesmo, Roland Drive. Nossa, esse filme é muito doido. Eu fui assistir esse filme grávida, mas muito grávida. Já estava quase parindo a Valentina. E, cara, eu chorei muito, mas muito no cinema, por Uau! aquela cena que a mulher tá cantando, chorando, e depois ela para de cantar, então, tipo, ela tá dublando aquilo, sabe? E eu me lembro de Aham. ter chorado, tipo, horrores, assim, mas foi por causa da situação que eu tava, né, Claro, isso tudo muda. muda tudo, então, tipo, faz, Ô, eu Ju, eu acho que vou- uma não, diferença. total. Vou só compartilhar antes da gente finalizar e eu vou deixar disponível isso depois, só para vocês verem rapidinho, ó. De novo aqui, um modelo, um exemplo de formatação, que ele já explica um pouquinho melhor, ó, o cabeçalho de cena, a ação, né, a descrição narrativa do que acontece o personagem, né? Sua primeira aparição, na primeira aparição tem que ter breves características, mas é só na primeira, depois você não precisa ficar descrevendo o diálogo. Então depois eu vou postar isso aqui, vou postar ali o. Vai compartilhar esse documento? Vou, vou compartilhar isso, o outro roteiro, o programa Ah, que e, bacana. e alguns autores que eu citei. Eu vou passar tudo ali, vou passar no Esse grupo. documento, só para saber sobre, só para não colocar esse documento que você deixou e deixar ele assim, ele é um organograma, como que é? Ele é um. Ele é um roteiro, mas escrito ali a função de cada coisa, um modelo só. Pra você ter uma ideia do que eu estava explicando, mais destrinchado. Ah, sim. Mais destrinchado do que é. Ah, então tá. E se alguém tiver alguma dúvida, Sim, dá para enfim, eu estou à escrever lá no disposição. chat do WhatsApp, do YouTube também. Quem quiser escrever comentários aí pelo canal do YouTube, porque esse vídeo vai ficar disponibilizado no canal do YouTube, né, na íntegra. Então, ele é uma ideia é fazer uma introdução, né, a essa construção de roteiro e a gente ter uma ideia de como isso pode acontecer para você que está iniciando, né, esse pensamento de trazer uma condição sua.
pessoal, né, uma narrativa pessoal para um filme, para um vídeo. Então, você pode entrar em contato com a gente também, de repente a gente pode trazer mais algumas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, então, da oficina, né? E agradeço muito a Sara por participar. Agradeço muito a você, Ju, também. Tem algumas palavras finais, Sara, para a gente? Antes da gente Ah, encerrar. dizer assim que é muito gostoso conseguir realizar, né, Ju? Algo que sai É, da nossa cabeça, assim, dessa forma. E que vale a pena. Tente, faça, né? Vai testando até você achar a sua forma. eu já até diria que mesmo que não vá, não seja nada, não sirva nada para ninguém, mesmo que não seja, vale a pena a gente também fazer, nem que seja para olhar depois e se jogar na coisa para fazer para olhar depois, mesmo que não, que depois você olha e fala, cara, isso não serve para nada. Mas vale a pena você fazer para você poder ver, e daí sim você pode pensar, né? A partir do que você já viu. Porque pensar Uhum, antes também são sempre as ideias, né? Quando está na prática, é outra uhum. coisa. Acho que é isso, né? Massa, obrigada, Ju. Obrigada, amor. Obrigada, gente. Tchau, Até gente. Um mais. abraço. Eu Abraço. agradeço. Até mais.